Entrevista de Wagner Mancini após o empate do Ceará com o Sport Recife. Olha o que Mancini falou. Não foi um jogo bonito de se assistir, foi um jogo até moroso em vários aspectos, né? Eu não gostei do Ceará no primeiro tempo, achei que foi uma equipe lenta, que não soube marcar, não soube fazer a pressão na bola que deveria ser feito. Voltou melhor para a segunda etapa, teve ali 15, 20 minutos de lucidez e exatamente nesse tempo aí, nós tivemos algumas boas oportunidades de gol que não concluímos, e aí depois a equipe voltou a oscilar novamente, né? Nós sabíamos que seria um jogo difícil, né? O Sport tem uma maneira de jogar que te impede, ele te quebra a sequência de ritmo, porque usa muito goleiro atrás, aí abre seu time, sai jogando muito bem, é óbvio que tem méritos para isso daí, a gente tem que reconhecer, mas eu não gostei do jogo. Eu acho que o Ceará tinha que ter o ímpeto que teve no começo do segundo tempo, o jogo inteiro, para que a gente pudesse buscar a vitória esperada, né? Nós até tivemos oportunidades para isso, tivemos, mas mais uma vez a gente acabou errando, né? E isso, de certa forma, acabou pesando muito no resultado da partida, né? O empate não é o que a gente queria, óbvio, mas, enfim, vamos seguindo. Mancini, aqui ó, boa noite, Horácio Boa Neto noite. do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN, e até queria realmente frisar nesse ponto dos gols perdidos, né? E vem sendo uma pergunta repetitiva, acho que você já respondeu isso diversas vezes para mim, eu já lhe perguntei algumas vezes, porque o Ceará acaba de tempos em tempos tem essas partidas que o gol se torna tão importante se fazer, como o lance do Saulo Mineiro em 2 chances consecutivas, e depois não aparece outra oportunidade, mostrando que às vezes o Ceará perde as chances cruciais da partida. Novamente eu torno aqui a perguntar para você se tem uma possibilidade de solução de melhor aproveitamento desses gols perdidos, porque a gente lembra da partida do Operário, a gente lembra da partida agora contra o Sport, teve somente essas chances, mas se a gente pensar e mesmo sobre o tema, abordar mesmo, deixar esse tema, o Ceará tem, de certa forma, até com regularidade, perdido grandes chances. E aí, volto a perguntar, né? Acho que já é a terceira vez que eu faço essa pergunta. Como é que a gente pode melhorar essa questão do Ceará, esse aproveitamento ofensivo? Essa é uma resposta difícil de te dar, né? Ainda mais porque não foi só no jogo do Operário, não foi só no jogo de hoje. Nós também tivemos no jogo do Vila Nova, o jogo do Brusque menos. Eu acho que é o único jogo aí que fugiu um pouco dessa tônica, mas no jogo do Vila Nova também, a hora que a gente empatou, nós tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Nós temos que entender isso daí, né? É óbvio que nós queríamos que os atletas fizessem o gol, a equipe cria, a equipe tem entrada muito forte pelo centro do campo, pelas duas laterais do campo, e hoje a gente viu isso novamente, um pouco menos do que normalmente a gente faz no aspecto ofensivo. Mas a gente tem as oportunidades. E eu assisto muitos jogos ao longo da semana e eu vejo muito time ganhando de 1-0 com uma oportunidade só de gol. E a gente está desperdiçando. E isso acaba pesando, porque são pontos que são jogados fora e que na somatória você começa a cair na classificação. Então é óbvio que são lances onde você tem que ter a frieza e tem que ter o gesto técnico. É o gesto técnico que faz o gol. Se fazer o gol fosse fácil, não seria uma arte. Qualquer jogador teria a capacidade de fazer. E são alguns que fazem gol só. Então, a gente vem enfrentando essa dificuldade. É óbvio que ao longo da semana, o que dá para ser feito em termos de treinamento, a gente faz. E isso eu posso afirmar aqui para vocês que a gente vem tentando de todas as formas dar a confiança necessária ao atleta para na hora da execução, mas a hora da execução é única, não tem ninguém perto, não tem ninguém falando no ouvido, não tem ninguém empurrando a perna do jogador, então nós temos que entender que isso acontece, mas que a gente tem que tentar fazer essa fase melhorar. Porque se nós tivéssemos feito o gol hoje e tivéssemos vencido a partir de 1-0, a alegria teria voltado, porque nós sabíamos que era um jogo difícil contra um adversário, um concorrente direto, né? E realmente pesou no jogo de hoje, como tem pesado também ao longo de toda a temporada.
Mancini, boa noite, Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria que você avaliasse a colocação do Ceará. Me lembro de ter feito uma entrevista com vocês e falou sobre G4, se for para ficar uma rodada no G4, que seja a última para conseguir o acesso. Estar em 10º nesse momento, porém a 3 pontos do G4, que avaliação você faz desses 11 primeiros jogos do Ceará? Eu acho que o Ceará, ele começou mal, né? Somou poucos pontos na primeira... Ali, vamos falar nos 9 pontos iniciais ou 12 pontos iniciais. Aí depois ele se recuperou e agora também ele vem de 2 derrotas e um empate. Então, nos últimos 9 pontos, a gente fez apenas 1. É muito pouco para as nossas pretensões. A gente sabe disso daí. Mas o campeonato está extremamente equilibrado, né? Se você parar para olhar... nós temos, acho que 7 pontos, se não me falha a memória, de quem está lá embaixo e a 4 pontos de quem está lá em cima, né? Então é um momento do campeonato onde as equipes que estão lá embaixo começaram a pontuar e isso achatou, de certa forma, o campeonato, né? Você vê que não tem mais nenhum invicto, que todo mundo já perdeu, mas a gente tem que olhar para nós. Eu acho que o Ceará teve uma queda de rendimento. Hoje até alternou bons e maus momentos, mas a gente tem que recuperar rapidamente a nossa maneira de jogar com intensidade, chegando bem à frente, fazendo gols, para que a gente possa pontuar novamente e voltar ao G4, que é o nosso objetivo. É óbvio que eu quero ficar na última rodada no G4, porque seria a afirmação do acesso. Mas a gente sabe que daqui até lá tem muita coisa a ser jogada ainda, tem muitos jogos difíceis e alguns até mais do que difíceis e que a gente vai ter que se superar dia a dia para que a gente possa atingir os objetivos que daqui até o final são vários, né? Boa noite, Mancini. Raíssa Martins, do Globo Esporte. É uma curiosidade, né? Nas últimas rodadas, você tem mudado a braçadeira ali de capitão, né? Nas últimas 2 partidas foi o Ramon Menezes, já foi Jean Irmer, Richardson, Patrick de Luca, né? Que é um recém-chegado. Queria saber como é que você tem feito a administração, né? Que de certa forma, até vão surgindo lideranças dentro do vestiário. E como esses jogadores têm se apresentado em momentos como esse, por exemplo, que a vitória não vem, mas que na próxima rodada tem outra oportunidade, é fora de casa. Como é que você tem administrado isso também? Olha, eu tenho tentado exatamente exaltar algumas lideranças que não são iguais, que são diferentes dentro do grupo. Um é líder pelo exemplo, o outro é líder pela eficácia dentro de campo, o outro é líder por outros motivos e questões. E eu acho importante, quando você forma um novo grupo, que essa braçadeira ela rode entre alguns jogadores, porque isso, de certa forma, dá maturidade para eles, não só dentro do grupo, como fora também, dentro de campo. Em alguns momentos, é óbvio que eu repito a braçadeira exatamente quando eu percebo que esse atleta está tendo uma ascensão positiva sobre o grupo, e isso vem acontecendo muito com o Ramon. O Ramon, recentemente, ele ficou na reserva alguns jogos, mas a gente sabe a importância que ele tem dentro do grupo. Então, na maioria das vezes que ele joga, eu tenho dado a braçadeira a ele. Mas é exatamente por isso, para que eu dê a todos eles uma maturidade bacana e que isso signifique para nós maturidade também dentro de campo, né? Você não pode simplesmente rodar a braçadeira, que é um item importante dentro de uma equipe, ainda mais de uma equipe que quer chegar a título, a acesso, simplesmente por rodar. Não, sempre tem um motivo, e normalmente são atletas que jogam no centro do campo exatamente para terem ação sobre toda a equipe. Está aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini após o empate do Ceará com o Sport em 0-0.